O século XV marcou o início da presença portuguesa em Angola, com a chegada do explorador Diogo Cão, em 1482. Em 1575, Paulo Dias de Novaes estabeleceu a colônia de Luanda e a expansão do domínio colonial não tardou. Revelou o pior da humanidade. O homem passou a dispor do outro homem. Normalizou-se a escravatura e o comércio de escravos. Angola e o continente africano pagaram o preço. Escravatura já havia há muitos anos. Agora, a empresa escravocrata de fazer de um negócio a reunião de mão de obra para exportar massivamente para outro continente, para aí serem a energia produtiva, ao fim e ao cabo isto era um problema de energia, agora é o petróleo, não é? Mas naquela altura a energia era uma energia humana, e então foi a tragédia que ainda hoje a África sofre os efeitos da escravatura, dos milhões de negros que foram exportados para a América Latina, e que não eram só o facto de serem milhões, é que eram milhões na sua juventude. Foi uma tragédia criminosa, digamos, uma tragédia que não aconteceu por acaso, aconteceu pela mão dos colonizadores europeus, não é? Foi um crime que a África nunca cobrará o preço desse crime a que foi sujeito, não é? Foram práticas de difícil qualificação nos dias de hoje. O comércio de escravos teve a colaboração dos próprios africanos. Começaram a explorar na costa africana, ao longo da costa. Primeiro, comércio, e a troco de coisas pequenas que havia na sociedade portuguesa, que eram feitas cá, coisas baratas, sem custo, entregava-se isso aos nativos africanos, que, e em troca, os próprios sobas e regentes africanos vendiam, a troco de coisas baratas, vendiam escravos. Quando, em 1884, os europeus decidiram a partilha de África na Conferência de Berlim, os angolanos descobriram que a noite colonial estava para durar. Seguiu-se a resistência à ocupação, com revoltas e campanhas militares comandadas por Zengambandi, Ngola Kiluange, Ekwikwi, Mandume, entre outros. Nas décadas de 50 e 60 do século XX, a resistência contra a ocupação portuguesa conheceu contornos importantes, com o desenvolvimento da luta clandestina nas cidades, ao que as autoridades coloniais responderam com o aumento da repressão. Em 1961 teve início a luta armada de libertação nacional, com o ataque às cadeias onde se encontravam encarcerados os presos políticos em Luanda. O calendário marcava o dia 4 de fevereiro. Eu estive cá em Luanda, na altura, em 61, quando se fez o ataque às cadeias. Depois, quando começaram a vir para aqui os primeiros refugiados, produto do 15 de março, no norte de Angola. A luta armada foi o fruto da teimosia do regime colonial português, a teimosia de Salazar. Porque se não tivesse havido a luta armada, só com discurso talvez demoraria muito mais chegarmos à independência. Os ecos da luta de libertação nacional chegaram além fronteiras e a causa da autodeterminação ganhou a simpatia dos povos que defendiam a liberdade. Portugal ficou isolado. Na altura, nós começámos a ser atacados pela comunidade internacional. Mesmo os nossos aliados, quase que eram nossos aliados envergonhados. E nós tínhamos problemas em todas as instâncias internacionais. A própria Igreja Católica, a certa altura, o Papa recebeu os dirigentes dos três movimentos de libertação. Portanto, e Portugal ficou absolutamente isolado, mas o Salazar ficou teimoso e disse: está bem, estamos sós, mas estamos orgulhosamente sós. A luta armada de libertação contra o regime colonial português engajou três movimentos, nomeadamente a FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, e a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, que, entretanto, por divergências entre si, não conseguiram criar uma frente de luta comum contra o inimigo comum.
A intensificação da luta armada nas ex-colónias levou o regime colonial até a exaustão e criou condições para a queda da ditadura de António de Oliveira Salazar, que também oprimia o seu próprio povo. O golpe que depois Salazar, em 25 de abril de 1974, ficou conhecido por Revolução dos Cravos. 14 anos depois do início da luta armada, os portugueses viram-se forçados a reconhecer o direito à autodeterminação, para o qual os angolanos bateram-se, sacrificando as próprias vidas. Os militares do movimento das Forças Armadas compreenderam e tiveram a consciência de que se tinham eles o direito a conquistar e a lutar aqui pela sua liberdade em Portugal, esse direito não podia passar pela manutenção de se cortar as liberdades aos povos das colónias. Portanto, as duas questões estavam perfeitamente associadas. Liberdade para nós, liberdade para eles. No dia 5 de janeiro de 1975, os líderes dos 3 movimentos que lutaram pela independência de Angola reuniram-se em Mombasa, sob patrocínio do então presidente do Quênia, Jomo Kenyatta. It is my privilege to welcome you all to Kenya and to Mombasa, and we ask you to feel absolutely at home. The people of Kenya, who like their brothers and sisters of Angola, wage a bitter struggle, welcome you today with open arms. On behalf of my delegation, I want to thank you, Mr. President, for your very encouraging words. To thank you also for the fraternal hospitality. We in Angola, we have been taking lessons from the struggling people of Kenya and from the wisdom of His Excellency Mzee Kenyatta. We will do everything in this conference to reach our goal, that is unity. If the Portuguese divided us, Portuguese and other imperialists divided us in the past, we will not allow them again to divide us in the future. Em Mombasa, Holden, Roberto, Jonas Savimbi e Agostinho Neto definiram uma posição comum para as negociações com o governo português, com vista à independência de Angola. No encontro, os 3 movimentos esboçaram as formas de divisão de poderes, a estrutura do governo de transição, bem como a data da independência nacional. Foi também reiterada a integridade do território nacional. Estes pressupostos constaram de um documento que ficou conhecido por Acordos de Alvor, assinados na localidade do mesmo nome, a 15 de janeiro de 1975. Agostinho Neto, Holden, Roberto e Jonas Savimbi eram assim reconhecidos por Portugal como legítimos representantes do povo angolano. As delegações do governo português, da FNLA, do MPLA e da UNITA realçam o clima de perfeita cooperação e cordialidade em que decorreram as negociações e felicitam-se pela conclusão do presente acordo, que dá satisfação às justas aspirações do povo angolano e enche de orgulho o povo português, a partir de agora ligados por laços de funda amizade e propósitos de cooperação construtiva para bem de Angola, Portugal, da África e do mundo. Na base dos Acordos de Alvor, o processo teria de passar pela eleição de uma Assembleia Constituinte, o que aconteceria depois da retirada das tropas portuguesas do território angolano. Desta forma estava traçado o que seria o futuro de Angola, até então apenas uma província ultramarina de Portugal. Teoricamente, os Acordos de Alvor reuniam condições para um desfecho feliz da questão angolana. O otimismo, a boa-fé e a alegada vontade política foram exaustivamente proclamados nos discursos reproduzidos na ocasião, mas na prática os protagonistas consideram que não foi um bom acordo. Devemos reconhecer que nós negociamos em condições muito difíceis.
condições psicológicas e políticas. Nós tínhamos um interlocutor difícil, muito complexo, devido, quer dizer, sem muita coragem política. Não estou aqui a diminuir os portugueses, mas a equipa que negociou na época o Acordo de Alvor não tinha garra política, não tinha muita vontade, ainda queriam se agarrar um bocadito lá ao passado, e foi uma negociação muito difícil. Mas mesmo assim criou-se uma base, estabeleceram-se princípios, só que eles não foram respeitados. Os princípios estavam lá, eram claros. O contexto internacional ditou, em grande medida, a atitude que os dirigentes então assumiram no momento, nomeadamente no momento da transição da época colonial para a independência. Cada um dos 3 movimentos de libertação foi para as negociações de Alvor apresentando o seu programa máximo. E o programa máximo dos 3 movimentos era a tomada do poder. Portanto, ninguém foi para Alvor, na verdade, com um programa baseado em compromisso. No meu entender, havia interesses a defender. Os portugueses também tinham os seus interesses, outros, os americanos tinham os interesses. Enfim, cada um tinha os seus interesses. Nós também tínhamos nossos apoiantes. Mas parece por falta de entendimento, porque esta divisão vinha já antes e não se consolidou o processo da unidade que se pretendia. Como não se consolidou, houve divergência entre os movimentos. Então, alguém que teria ter protagonismo. E como não se conseguiu consolidar essa unidade, claro que esta unidade falhou, esse acordo falhou. Então, cada um foi. No dia da assinatura do Acordo de Alvor, o Agostinho Neto não estava nada confiante na possibilidade de ter, num governo de transição, os três movimentos de libertação. O FNLA, o MPLA, a UNITA. Ele sentia que não havia essa facilidade, não havia choques, de facto, entre esses representantes do povo angolano. O que se seguiu foi um cortejo de incompreensões que um dia a história se encarregará de clarificar. O certo mesmo é que as contradições entre os 3 movimentos de libertação nacional afetaram o funcionamento do governo de transição e ditaram o descarrilamento do processo, situação aproveitada pelas grandes potências da época para alargar o seu horizonte de luta ideológica e não tardou transformaram Angola num campo de batalha de exércitos estrangeiros. Eu penso que a Margaret Anstey num livro que ela escreveu sobre Angola, e ela disse exatamente que Angola era órfã da Guerra Fria. Por isso, é claro que a Guerra Fria tinha na qual nós tínhamos 2 superpoderes, os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Tudo era feito nessa perspectiva. Por isso, Angola tornou-se um campo de batalha entre as 2 superpotências. Num sentido da palavra, nem que eles estivessem a lutar aqui em Angola contra si, mas apoiavam as suas posições nesse país. Numa situação confusa, as grandes potências viram terreno fértil para implementar a sua estratégia em relação a Angola, utilizando atores locais. Envolvemos depois em confrontos militares, em confrontações melhores. Evidentemente, cada um queria apoiar a capital. A capital diz tudo. Era na capital onde se viria proclamar a independência, no dia 11 de novembro, como ficou acordado no Alvor. Portanto, os movimentos eram em direção à capital, que era a sede político-administrativa de Angola. A FNLA, quando entrou bem armado. Entrou com os congoleses, com os zairenses. As pessoas sabem. Isso não estou aqui a inventar nada. E vieram aqui, trouxeram aqui muitos zairenses armados, enfim. Então nós vínhamos numa situação ainda um pouco debilitada.
e víamos do leste, víamos do norte, segunda região, enfim. O país foi invadido a sul pelas forças sul-africanas, que colocaram em marcha a Operação Savana, e a norte pelo exército do ex-Zaire e mercenários. Registros até agora conhecidos apontam para o facto de os sul-africanos terem invadido Angola para apoiar a UNITA, mas os históricos da organização sustentam que a cooperação com o exército do regime racista do Apartheid foi estabelecida a posterior. A UNITA vê se surpreender em relação a essa situação quando os sul-africanos já estavam no Katanga. Por onde passaram, se na Ondiva, se no Banco, se em Moçambique na altura. Tinham escorraçado todos os elementos da UNITA e elementos do Imperial. Isto é histórico. Ninguém pode desmentir isto. O homem que tinha sido enviado para ir contactar o brigadeiro Schoeman na altura, que comandava as forças, portanto, sul-africanas aqui em Angola, é a pessoa que fala. Eu assumo esta responsabilidade com dignidade e honra. E a história registrou que, com o descarrilamento dos acordos de Alvor no auge da Guerra Fria, cada uma das partes angolanas recorreu aos seus aliados para fazer valer os seus argumentos. Como eles tinham o apoio dos mercenários, enfim, e nós não estávamos preparados para enfrentar essa situação. Pensávamos que, com o acordo que nós tínhamos tido, conversando, nós conseguíssemos a independência entre nós, sem que houvesse, portanto, essas divergências, a luta que depois, a posterior, que nós assistimos. Então, nessa altura, como tínhamos que defender o país, tínhamos que defender o povo, então tivemos que pedir apoio do governo de Cuba. Já com as forças estrangeiras a atuar no interior de Angola, o MPLA solicitou o apoio de Cuba. Em resposta, Fidel Castro acionou a Operação Carlota, com o envio dos primeiros militares das forças regulares. Aquí en Cuba se analizó, la máxima dirección de aquí, analizó la situación y decidió, en primer lugar, mandar un avión lleno de tripulantes, de morteros, de tanques y de BB-21. Nosotros no teníamos el armamento así, pero sí los soviéticos habían dado un armamento a Zaire, al Congo, Brazzaville. Se combinaron la dirección de nuestro partido y gobierno con los soviéticos, en aquel momento en Guave, prestaron ese armamento, el armamento lo llevó un barco nuestro a La Plata, de Punta Negra hacia Luanda, y por aquí fueron los primeros tripulantes. No dia 8 de novembro de 1975, forças do ex-Zaire e mercenários de várias nacionalidades invadiram Cabinda, com o objetivo de ocupar o território. Em Cabinda estávamos também a travar uma violenta batalha para a defesa da cidade de Cabinda. E eu estava aí na região de Untó, próximo da cidade de Cabinda, próximo da fronteira do Iema. De um lado estavam o exército zairense, apoiado do Exército de Libertação de Portugal, portanto, português, e do nosso lado, portanto, estavam as FAPLA e alguns instrutores, um número reduzido de cubanos que tínhamos acabado de receber, produto da situação que se já estava a desenhar. Os invasores foram derrotados por efetivos militares das FAPLA, Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, apoiadas por um grupo de instrutores cubanos. Cabinda tinha a particularidade porque não tínhamos qualquer retaguarda aí assim, porque se perdêssemos a Cabinda teríamos sérios problemas para retomar, reconquistar, etc. O território perdido. Daí que foi uma guerra também, uma batalha feroz travada aí na região do Untó. O Comando Superior previa
que o inimigo iria atacar a partir da fronteira do Zaire. E pronto. Então instalámos-nos no Tou. Dia 7 o inimigo atacou, rechaçámos o ataque, temos veteranos. E foi a minha primeira experiência de combate. Joaquim Rangel Pitagróis era muito jovem quando atuou como artilheiro na também conhecida por Batalha de Ntó. Já lá vão 50 anos e ainda hoje conserva memórias sobre a intensidade do combate. Eu fazia parte da bateria de morteiro 82 mm. Mas já estávamos sob fogo intenso do inimigo. O meu sorte manda-me subir a árvore para ver, determinar a distância em que se encontrava o inimigo. Mas que, pronto, aquilo era um fogo intenso. Eu até recusei-me a subir porque víamos o movimento, as balas a baterem na árvore. Tive que trocar-me para uma outra árvore, onde então consegui terminar a distância do inimigo. O inimigo estava tão próximo que praticamente nós até naquela altura não fizemos fogo. Foi artilharia antiaérea, a ZPU-4, 4 canhões, aquilo é que serviu de arma de infantaria. E assim conseguiu-se rechaçar o inimigo. Na Batalha de Ntó, em Cabinda, as FAPLA, com auxílio cubano, obtiveram uma vitória estratégica na perspectiva da independência do país, o que inviabilizou os planos que algumas chancelarias ocidentais tinham para aquela região de Angola. No hay duda que esas declaraciones de Ford responden al hecho de que los imperialistas están irritados con nosotros. ¿Y por qué están irritados? Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros, una de las provincias de Angola. El país es rico en minerales, diamantes, cobre, hierro. Esa es una de las razones por las que los imperialistas quieren apoderarse de Angola. No dia 10 de novembro de 1975, forças zairenses e mercenários de várias nacionalidades decidiram marchar em direção a Luanda para tentar impedir a proclamação da independência, mas foram travadas em Kifangondo, onde já se encontravam entrincheirados militares das FAPLA e cubanos. Nós estávamos em muito boas condições. É certo, tivemos ajuda de pessoal cubano que instruía as pessoas e alguns mesmo que intercederam connosco aqui no Kifangondo, participaram, etc. Mas comparado com os outros exércitos ainda não era o suficiente. Mas conseguimos, porque nós éramos os que estávamos, quer dizer, é como uma pessoa quando se defende, nós estávamos a defender era a nossa sobrevivência e o invasor não. Então nós defendíamos as nossas vidas, as nossas famílias e o invasor não. Portanto, nós por esse aspecto, na capacidade anímica, claro, éramos muito mais fortes. Y por eso conseguimos vencer. Fue decisivo el poder de fuego de los B-21, de los morteros y además las acciones de las tropas, ¿no? Fue una matazón tremenda. Fue decisiva los B-21. Si no, tal vez hubieran llegado a Luanda. No hubieran triunfado, pero hubieran llegado en esa dirección. Ellos tuvieron mucha baja ahí en el día a día. En el combate el día 6 tuvieron unas cuantas bajas, pero el día a día ellos tienen muchas bajas también. Porque bueno, ustedes conocen, ustedes están allá, ustedes conocen la historia de la agrupación de la fuerza que hicieron ahí en un lugar que se llama la Pollera, que nosotros decíamos Camino Pedregoso, hacia subir a la firme de Morro de Acal.
ellos sufrieron muchas bajas allí producto del fuego de los M21. Las fuerzas zairenses que participaron allí y fuerzas del FNLA comentaban. Había también mercenarios, ¿no? Sí, mercenarios. Esos fueron los primeros que salieron huyendo, porque esos sabían lo que pasaba. El que no fue herido allí, ese se retiró inmediatamente. Pero la otra gente, los otros zairenses, las tropas zairenses, pensaban que la cosa iba a ser diferente, y cuando vieron la magnitud del volumen de fuego nuestro, las acciones que se hicieron, regresaban pensando que se le había tirado la bomba atómica. A derrota das forças invasoras em Kifangondo foi determinante para o nascimento do novo país. Às 0 horas do dia 11 de novembro de 1975, Antônio Agostinho Neto, presidente do MPLA e um dos signatários dos Acordos de Alvor, proclamou a independência de Angola, pondo fim a cerca de 400 anos de dominação portuguesa. O mundo seguia com atenção os desenvolvimentos em Angola. Agostinho Neto assumiu a liderança do país, um novo sujeito no concerto das nações, que de imediato e depois paulatinamente mereceu o reconhecimento da comunidade internacional. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e fê-lo por ato do seu diplomata presente em Luanda, no dia 11 de novembro de 1975. E fui para lá porque era algo que correspondia perfeitamente aos meus melhores desejos, ver Angola independente. Eu, na minha carreira de diplomata, eu já havia lutado dentro do Itamaraty para que nós modificássemos uma política que eu considerava errônea e altamente prejudicial ao Brasil, que era aquele acobertamento do colonialismo português. Ovídio de Andrade Melo era conhecido como o removedor de mofo do Itamaraty, referência à diplomacia brasileira. Numa altura em que o Brasil era governado por uma ditadura, a sua atitude tempestiva marcou a história das relações entre os dois países. Nós estávamos numa ditadura, essa ditadura era de extrema direita, e o governo de Angola se anunciou como um governo socialista. Ou seja, isso provocou um choque muito grande, justamente nos elementos que tinham força nessa ditadura em que nós estávamos na ocasião. Mesmo depois de consumada a proclamação da independência de Angola, a Sul, forças sul-africanas continuaram a pressionar, tendo como objetivo a conquista da capital. No dia 23 de novembro de 1975, militares das FAPLA, Defesa Civil e militares cubanos travaram o avanço das forças sul-africanas na conhecida Batalha do Ebo. Efectivamente, quando chegamos a Ebo, isso foi o dia 22 de novembro, allí organizamos el sistema de fuego. El compañero René dijo y yo que acordamos de no realizar fuego al enemigo hasta que los tanques no llegaran al puente, al borde delantero nuestro, delante del borde delantero nuestro. Y así se hizo, así se cumplió. Porque cuando el enemigo a eso de las 7 de la mañana comenzó una avioneta a sobrevolar nuestras posiciones y ya nos percatamos de que era la exploración de ellos, a poco tiempo una columna de blindados se veía que se acercaba. Le comunico a René que ya dentro de poco íbamos a estar combatiendo porque ya la columna está a unos 5 kilómetros. La primera compañía de blindados surafricanos se despliega delante de nosotros. La que venía delante, que pensábamos que iba a pasar el puente, se desplegó delante de nosotros y allí frente a nosotros, allí, digo, vaya, esta gente sabe que estamos aquí.
Pero bueno, no pasó nada al otro mundo, todavía el enemigo no sabía. Sabía que estábamos por allí, pero no ahí, en ese lugar. Y nos hicieron un fuego, pero era un fuego de exploración, ¿no? Pues nosotros no contestamos, nos mantuvimos, como habíamos acordado, en silencio. Y cuando llegó la segunda compañía de tanque, llegó allí, fue la que entró y intentó pasar por el puente. Y sin exagerar, esa compañía no duró ni 10 minutos. Fue destruida sucesivamente. Entraron en acción los RPG-7. Inmediatamente entraron en acción los cañones antitanque, que eran 2 cañones 76 milímetros. Entraron en acción los morteros 120. Uma batalha muito dura mesmo, porque de facto, pela primeira vez, mesmo nós os FAPLAs, pela primeira vez que ouvimos lá, os BM-21 a disparar, né? Os chamados Monacachita a disparar, e então por formas que também os sul-africanos responderem com o tal chamado 8-8, né? Foi praticamente uma cadência de fogo para além de imaginar. Na altura nós éramos jovens de experiência militar, jovens de idade, então não foi fácil. Augusto Trocado conta agora com 83 anos de idade, mas fisicamente ativo e disponível a contribuir para o país. Está sempre em contato com os companheiros de armas e descendentes. Passa com regularidade pela zona onde decorreu a Batalha do Ebo, ainda com sinais visíveis da guerra. Uma batalha onde muitos angolanos perderam a vida, mas também cubanos, inclusive o mítico comandante Raul Dias Arguelles, cuja morte, na altura, abalou as fileiras angolana e cubana. Sobrepassaram uma zona que estava minada, passaram los blindados, y entonces fatalmente cuando pasó el blindado de Argüelles, lo coge la mina, pero habían pasado ya 2 blindados, no explotó la mina, pero fatalmente explotó cuando pasaba Argüelles. Fue el único que resultó muerto, todos los demás heridos, 2 más compañeros heridos. Y bueno, hubo esa situación fatal. Nos sentimos adoloridos, porque realmente con Argüelles yo había pasado la guerra de Guinea-Bissau. Y él, cada vez que había una misión de esa importante, me mandaba a buscar. Y entonces, cuando me dicen que Argüelles estaba herido, digo, bueno, si está herido vamos a hacer todo lo posible por curarlo, pero cuando yo llego allí donde estaba, ya estaba muerto. Y fue bastante sentido. Travadas no Ebo, as forças sul-africanas viram-se obrigadas a bater em retirada, sob pressão da contraofensiva angolano-cubana. E logicamente que depois dessa derrota não pararam mais. Vê que isto aqui foi dia 23 de novembro, e em 27 de março estavam fora de Angola. Y a partir de que empezaron a llegar el retorno Trump, empezamos la ofensiva nosotros. Y ellos empezaron a retirarse. Hasta que llegamos el 27 de marzo a la frontera. No dia 27 de março de 1976, o último soldado sul-africano foi expulso de Angola. Mas depois seguiram-se outras invasões, outras guerras e outras batalhas.